passarinho não bebe, marvada, aguardente. No Terra de Minas de hoje você vai conhecer o processo de fabricação de um dos nossos patrimônios culturais, a cachaça. A bebida que tem tradição em Minas Gerais conquista cada vez mais paladares apurados e apreciadores no Brasil e no exterior. Os casarões da centenária Pitangui, no centro-oeste de Minas Gerais, mantêm viva a história de um Brasil colonial. Por aqui, muitas tradições são preservadas. A produção de cachaça de alambique é uma delas. O método virou patrimônio cultural do estado e atrai olhares de muita gente. Um processo quase manual, que apaixona quem faz e degusta. Nesta fazenda, todo o plantio de cana-de-açúcar é destinado para a produção de cachaça. Todo o processo começa aqui, no canavial. A cana demora cerca de 1 ano para amadurecer. Assim que ela fica pronta para o consumo, é iniciado o corte. Em média, são cerca de 6 toneladas colhidas todos os dias. Daqui, o produto segue para o engenho. Do pasto, a cana vai para a moagem. Aqui é extraída a garapa, caldo que é a base da cachaça. A garapa é filtrada e decantada para retirar as impurezas. Eu estou trabalhando, não posso tomar cachaça agora, mas estou aqui experimentando a matéria-prima da cachaça. Ô, Davi, explica pra gente, a qualidade da cana interfere na qualidade do produto? Então, a qualidade da cana, ela vai interferir na produtividade do caldo, né? Que você vai dar mais produtividade para a fábrica. A qualidade da cachaça vai estar ligada com o processo produtivo. Se você tem um processo bem feito, bem arredondado, os procedimentos sendo cumpridos, e principalmente a gente fala que é limpezas. Se a garapa é boa, a cachaça é boa. O caldo segue para esses tanques, chamados de dornas, onde a bebida é misturada a leveduras. Elas fazem a fermentação, um processo que vai transformar o açúcar em álcool. São 24 horas de espera para que o caldo fermentado vá para o alambique. É um processo lento, então? É um processo lento, cachaça você não tem que ter pressa, não, viu? É um processo bem... Você tem o corte da cana, né? Ele acontece em 24 horas, né? Você corta no dia, você tem até 24 horas para moer. Depois a fermentação mais 24 horas. Depois você tem a parte do alambicar, que é um processo que dura ali 2 horas, 2 horas e meia. Ô, Mariana, me conta aqui. Aqui é o alambique. Isso. Como que é seu trabalho, hein? Aqui eu acompanho, né, a destilação da cachaça, controlo, né, os manômetros e a quantidade que sai ali, né, que são 3 frações, que são a cabeça, que é a parte do álcool superior, onde que não é permitido a gente consumo humano. O coração é uma fração de 38 a 45%, né, que é a parte boa da cachaça. E tem a água fraca, que é a parte mais fraca da cachaça, onde a gente utiliza também para a produção de álcool. E aqui é o momento que a cachaça vai ganhando a forma, praticamente está pronta. Isso. Pronta, mas quando a gente vai fazer o preparo, né, que é o blend, aí a gente faz as frações para colocar ela na graduação certa. Aqui ela sai com a graduação mais alta. Agora, pode beber no trabalho? Sim, quando você vai fazer o blend. Então seu trabalho é o sonho de muita gente. Com certeza. Do alambique para tanques gigantes. A cachaça passa 6 meses nesses tonéis. Depois, pode ir para barris de madeira. Quanto mais tempo envelhecendo, mais nobre se torna o produto. Os tipos de madeiras também fazem a diferença. Então, cada tipo de madeira vai trazer notas sensoriais diferentes. Então, a cachaça, diferente de outros destilados do mundo, ela tem uma variedade imensa de madeiras que pode ser envelhecida. Hoje a gente tem mais de 38 tipos de madeiras nacionais que são usadas para envelhecer. E cada barril, cada tipo de madeira vai trazer notas sensoriais completamente diferentes. Então, se você tomar uma cachaça de amburana, ela vai ser um produto completamente diferente de uma jaqueira, de um bálsamo.
Então, tudo é uma experiência nova. Quanto mais tempo a cachaça vai ficar no barril, mais apurada ela fica. Então, hoje, uma cachaça acima de 1 ano envelhecendo em barris de 200 litros, por exemplo, que é o que a gente tem aqui, ela é uma cachaça premium. Acima de 3 anos já é uma cachaça extra premium. E aquilo vai trazer sensoriais mais complexos, mais encorpado, então influencia bastante. A produção na fazenda começou pequena, apenas para reunir família, os amigos. Tudo era feito pelo José Otávio, neste alambique pequeno, que produz no máximo 5 litros. Para o empresário, a cachaça é mais do que um negócio. Tem sabor de afeto. Meu pai trabalhava numa fazenda, foi administrador de uma fazenda onde fabricava cachaça, mas nos moldes antigos. Aqueles engenhos que tocavam a água, moinho com água. Mas o cheiro da rapadura e da cana, da cachaça, suava longe. A gente ficava na casa da fazenda, na sede, e sentindo aquele cheiro o tempo todo. Aí eu ficava apaixonado. Paixão que influenciou a esposa Rosana. Quando eu conheci Zé Otávio, eu não tomava cachaça. Depois eu fui tomando gosto. E normalmente, quando chegava em qualquer lugar que fosse, dentro do Brasil, né? No restaurante, no barzinho, eu pedi uma cachaça e ele uma cerveja. Normalmente o homem é porta-voz para o garçom. A cachaça vinha para ele, a cerveja para mim. E a gente fazia a troca e o garçom ficava assim meio que olhando. Isso há 40 anos atrás era uma coisa assim meio que inédita, né? Uma mulher que de cachaça, né? No local público, que antigamente tinha isso. A cachaça tem muito estigma, né? Tanto por ser a bebida cachaça e por uma mulher tomando cachaça. Então eu tinha que derrubar essas duas barreiras. Foi ela quem transformou a pequena produção de cachaça da família em um negócio. Hoje a produção chega a 600 litros de cachaça por dia, bebida vendida no Brasil e no exterior. Aí eu acho que está na hora da gente ter uma atividade aqui na fazenda, maior, né? A gente centralizava muito em Belo Horizonte nossa vida e final de semana vinha para cá. Agora nós fazemos o contrário. Final de semana nós vamos para lá e durante a semana a gente está aqui. Enquanto produz a cachaça, a Rosana incentiva outras mulheres a se inserirem na área, tanto que criou uma confraria. Confraria da Mulheres da Cachaça, né? Que a gente tem, assim, mulheres do Brasil inteiro, né? Fazendo essa união com a gente, esse movimento do tomar a cachaça e tomar com consciência. Do passado colonial às mesas de hoje, cada copo é memória e identidade. Em Minas, cachaça não é só bebida, é patrimônio vivo. É aqui na capital mineira que a cultura da cachaça se fortalece. Centenas de produtores se reúnem todos os anos, desde 1998, em uma feira, para trocar experiências e solidificar o mercado. A feira, na verdade, é uma grande vitrine da cadeia produtiva da cachaça. A gente tem aqui 18 estados participando do evento. Seria a mesma coisa que você viajar pelo Brasil, que produz cachaça, num espaço de uma feira. A Adeusa veio da Bahia trocar experiência com os mineiros. Ô Adeusa, me conta aqui, o que a baiana tem? A baiana, além de acarajé, ela também produz cachaça. Cachaça de qualidade. Agora, trocar essas experiências com o mineiro é importante por quê? Nossa, aqui a gente vem em busca de novas tecnologias, em busca de novos produtos. Aqui eu já adquiri novos equipamentos. Eu fui nos fornecedores de equipamentos, a gente já adquiriu novos equipamentos. Eu já visitei alguns produtores, vi uma nova diversidade. Hoje em dia, a bebida mista está ganhando muito mercado. E aí eu tive a oportunidade de experimentar algumas coisas diferentes aqui, que eu fiquei com vontade de levar para a minha terra, de levar para a Bahia e produzir também. E Minas tem autoridade para falar do assunto. O estado é o maior fabricante de cachaça do país. Concentra quase 40% dos produtores. A produção ultrapassa 13 milhões de litros por ano. Muitas cachaças saem de cidades pequenas, pouco conhecidas, mas que são gigantes na tradição. Afonso leva o nome da cidade de Curvelo para várias regiões de Minas e também para o sul do Brasil. Há 11 anos decidiu transformar o sonho do avô
em negócio. Ele começou em 1917 a fazer uma cachaça artesanal. Ele tinha a ambição de fazer disso uma fonte de renda, só que não deu conta de comercializar o produto. Lembrando da ideia do meu avô, das conversas que eu tive com meu pai, que ele queria comercializar, não deu conta, eu resolvi investir na cachaçaria e pôr isso no mercado. E com isso, assim, foi muito trabalho, muita luta para produzir, encontrar um paladar bom que agradasse a grande maioria. E foi a própria família que ajudou o Afonso a aprimorar o produto. O sucesso é tanto que hoje ele tem 12 rótulos. Tinha que ter a aprovação da família, dos meninos lá que acostumados a tomar cachaça, levava para eles, degustava, duas amostras, eles diziam, essa aqui tá melhor, essa aqui tá boa. Então eu levava para a destilaria, para aquela que eles escolhiam. Agora ele quer ampliar os negócios e acredita que a cachaça que produz tem tudo para ser bem acolhida no exterior. A cachaça de Minas, eu acho que ela é muito coração, sabe? Ela é muito... É tipo mineiro, acolhedor. E a nossa cachaça, ela é acolhedora, ela é gostosa. É diferente. A cachaça, que era conhecida como uma bebida muito popular, ganhou um posicionamento diferente no mercado. Hoje, ela tem valor agregado. Muitos rótulos viraram grifes. Uma das cachaças mais caras do Brasil é produzida no Rio Grande do Sul. A garrafa imponente de 750 ml custa mais de R$15 mil. O alto valor tem um motivo. Bom, essa cachaça, tem o tempo de envelhecimento dela, né? Que ela tem 21 anos de envelhecimento, 15 no bálsamo e mais 6 no carvalho francês, que é uma madeira muito nobre, principalmente para cachaça. Ela apresenta uma análise sensorial, qual a pessoa, quando vai fazer a experiência de beber a cachaça em temperaturas diferentes, ela vai perceber aromas diferentes, ela vai ter outras sensações além de só simplesmente tomar uma cachaça. Experimentar a bebida é mergulhar em uma experiência sensorial. A garrafa vem com um termômetro e uma vela. A cada mudança de temperatura é possível sentir gostos e aromas diferentes. A gente pode, aqui a gente está mostrando para tomar cachaça em 4 temperaturas diferentes. 2 graus, onde que ela vai perceber que ela está mais licorosa e uns aromas. Quando ele passa para 10 graus, ela fica mais aromática, com outros aromas. 20 graus, ela fica complexa, com outros aromas. E 30 graus ela fica mais intensa com outros aromas. Quanto mais quente a cachaça, mais aromas se percebe da cachaça. Apreciar uma boa cachaça não é só por meio do paladar. É preciso sim sentir os sabores, mas também os aromas. Mas para isso, existem técnicas. O ideal é usar copos pequenos, de vidro. O principal segredo está na moderação. Tem uma forma correta e tem uma forma completamente errada, que é você pegar a cachaça e jogar na boca, e vai subir todo o álcool, vai te dar uma sensação bem desagradável. O jeito ideal seria você pegar a cachaça como essa aqui, são cachaças diferentes, com aromas e sabores diferentes, você deixar ela passar na língua, que você vai sentir todo o sabor da cachaça e a diferença e as propriedades da cachaça. Precisa permanecer, então, um tempo na boca para sentir esse paladar, hein? Seria ideal. E ela tem esse gosto inicial que você vai pôr e depois tem um retrogosto, que vai ficar depois que você já bebeu cachaça. E dá para harmonizar cachaça com comida mineira. Aqui a gente encontrou um aperitivo ideal. Uma pizza feita com massa de pão de queijo, recheada com queijo canastra e linguiça defumada. Aí é só tomar 1, 2, 3 doses para abrir o apetite. Ali tudo combina, queijo, cachaça, linguiça, guarapa, tudo combina. Tudo harmoniza. Harmoniza. Ser mineiro é bom demais? Ser mineiro é bom demais. E se a cachaça pode proporcionar aromas e sabores variados, por que não ser transformada em outras bebidas? Tem mineiro acrescentando outros ingredientes ao nosso patrimônio. E assim, a cachaça se transforma em uma infinidade de coquetéis. O drink e a cachaça pura são experiências bem diferentes. E para quem ainda tem um pouco de medo, o próprio brasileiro, que ainda acha que não é experiência para ele,
começa no drink que vai ser um ótimo começo. Cachaça branca, por exemplo, harmoniza com o quê? Pode transformar em qual bebida? O que dá para misturar? Como uma base de referência, a cachaça branca, ela sempre vai trazer uma referência da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela é adocicada, ela é refrescante, ela é herbal, né? Então você vai casar com esse tipo de ingrediente. Uma dessas versões é, por exemplo, um drink que a gente tem aqui hoje, um drink convidado, de um bartender do Pantanal, do Mato Grosso do Sul, que está casando uma cachaça branca com o mate tererê, né, que também tem notas herbais e refrescantes. Dá para misturar fruta também? Dá demais, dá muito. Maracujá com amburana, né, que é uma madeira brasileira que traz uma nota de cravo, canela, baunilha, combina muito bem com o maracujá, com frutas cítricas amarelas. E vira o quê, hein? Vira uma experiência sensorial, uma coisa única, né? Assim como a gente experimenta, degusta um prato único, pensado pelos chefes de gastronomia, assim também é a coquetelaria. A gente tem a gastronomia e essa é a coquetelaria em que os bartenders ou mixologistas vão pensar, casar os ingredientes junto com o destilado. Você vai fazer uma aí agora, né? A gente vai fazer a defumação do gelo, porque a defumação ela também vai complementar na experiência, tá? Após o gelo estar aqui defumado com essa névoa, a gente vai vir aqui com os ingredientes. Aqui é um xarope de abóbora com especiarias. A abóbora é uma coisa muito tradicional, latina mesmo, né? Americana, latino-americana. A gente tem vários doces de abóboras nacionais aqui do interior de Minas. A gente vem com um concentrado de pêssego com damasco e a nossa estrela, o destilado mais antigo das Américas, a nossa cachaça. Aqui uma cachaça da Amburana, uma madeira 100% nacional, tá? No Brasil a gente tem mais de 35 tipos de madeira. Fora do Brasil são só 2 tipos, só o carvalho, americano ou europeu. E aqui agora a gente adiciona um toquezinho de água de açafrão da terra. É um picles que eu faço de açafrão da terra. Aqui agora a gente vai homogeneizar todos esses ingredientes. Bastante gelo é importante, porque a gente está no país tropical. Alguns clientes falam, não, põe menos gelo no meu coquetel. Mas é uma questão de física. Quanto menos gelo você tem, mais o drink vai diluir. Tá? Então tem que ter uma quantidade maior de gelo. E aqui a gente vai colocar um picles. Finaliza com a decoração com picles de cúrcuma, que a pessoa vai degustando no decorrer da apreciação do coquetel. E vai harmonizar, vai trazer um toque mais cítrico mesmo, né? Azedo, do próprio vinagre de maçã, mel que eu utilizo nesse coquetel. Esse coquetel que representou o Brasil em 2024, lá na França, Paris. Em menos de 5 minutos, o Albert transformou uma cachaça de amburana em uma bebida que atraiu os olhares e o paladar de muita gente. A Cecília é uma apreciadora de cachaça. Valoriza a bebida pura, mas também se rende às misturas. Então o drink, ele traz pra gente uma monte de possibilidades. Leveza, refrescância, sutileza. Que pra quem não tá muito habituado à cachaça raiz, à cachaça pura, porque acha que é forte, como você comentou comigo um pouquinho antes, eu acho que é uma boa forma de começar uma introdução e uma apresentação. Começar a aproximar um namoro, deve começar pelo drink. Aí depois a gente vai casar com a cachaça. Com a derivação através do drink, aí o céu é o limite pra gente, minha gente. Beber cachaça é maravilhoso. E não é só a cachaça que tem ganhado cada vez mais espaço em Minas Gerais. A produção de vinho também tem crescido no estado. De acordo com a Associação dos Produtores de Uva e Vinho de Minas, o número de vinícolas quadriplicou em 5 anos. A novidade brotou em Glaura, distrito de Ouro Preto, há 6 anos. Esse pedaço de terra em meio às montanhas mineiras pertence a Elce e era usado para lazer. Ela lembra de conversar com o marido sobre produzir algo ali. Sugeriu:
que tal uva para fazer vinho? E ele, gaúcho que é, duvidou de mim, né, que Minas Gerais não fazia vinho. Anos atrás, essa dúvida fazia sentido. Antigamente não existia vinho mineiro por conta do período que o cacho de uva aparecia no pé. Sempre janeiro, fevereiro e março, época de chuva em Minas Gerais. E a água, ela dilui a concentração de açúcares dentro da uva, o que produzia um vinho de baixa qualidade. Para resolver esse problema, um pesquisador mineiro inverteu o ciclo das videiras, por meio de uma técnica chamada dupla poda. O pesquisador mineiro é o engenheiro agrônomo Murilo Albuquerque Regina. Ele se inspirou na cultura do café. É sabido que o café é colhido entre os meios de maio e julho, quando as condições climáticas nessa região cafeeira, elas são de dias ensolarados, noites frias e solo seco. Isso traz benefícios para a qualidade do café. Inspirado na lavoura de café, ao invés de podarmos a videira em agosto para colher em janeiro, a gente inverteu o ciclo fazendo 2 podas anuais. A gente inverte a colheita, em vez de ser em janeiro, a gente passa para agosto. Quando a gente quer fazer a colheita em agosto, a gente tem que fazer 2 podas na videira. Uma poda de formação de ramos, que é feita em setembro. O ramo vai formar, a videira já brota com cachos que são eliminados. Quando chega em janeiro e fevereiro, os ramos já estão maduros, nós fazemos uma segunda poda. A videira vai brotar em fevereiro, março, florescer durante o final de março e abril, formar o cacho em abril e início de maio, começa a amadurecer em maio para ser colhida em julho, quando nós encaixamos nessa janela perfeitamente a produção. Na janela onde chove menos, nós temos dias ensolarados e noites frias e com um estresse hídrico moderado para as videiras. Dessa forma, os cachos ficam mais saudáveis. Os açúcares continuam concentrados na fruta e também os elementos que vão formar os aromas. Isso vai possibilitar a produção de vinhos de qualidade. O uso da técnica impulsionou resultados no estado. Hoje são cerca de 436 hectares de vinhedos e 80% deles usam a dupla poda. Em 2020, eram 50 produtores e hoje o número chegou a 124. Produção estimada para os próximos anos é de 6 mil toneladas de uva, que devem gerar 4,5 milhões de litros de vinho anualmente. Uma movimentação na economia do estado que gira na casa dos 120 milhões de reais. Entre os produtores do estado, a maior parte é pequena. São como a Elce. Hoje a gente tem 0,8 hectare. É muito pequeno, né? Mas é o que a gente preza, é a qualidade, pequena produção, produção limitada, uma coisa mais intimista do vinhedo. É uma espécie de tentativa também de manter menos quantidade para poder garantir uma qualidade maior, uma atenção. Sem dúvida. Isso primeiro para o vinho. Para o vinho é fundamental, né? A gente manter essa quantidade pequena, a colheita aqui é manual, é seletiva, então é tudo muito, não vou dizer artesanal, mas é muito manual mesmo, né? Do cuidado de cada planta, de passar no vinhedo todos os dias e avaliando as folhas, as plantas, de entendendo como é que é, se está o tempo de pulverizar ou não. A Patrícia faz parte da equipe que cuida do parreiral. Ela não desgruda o olho das videiras. Planta é igual um neném, né? Tem que estar sempre olhando tudinho, folha de frente, folha de costa, ali você tem que estar olhando tudo, tem que estar sempre atento. Como disse, tem que ter um olho de águia, porque qualquer coisinha que passa, dá ruim. Cheio de mania? De mania. Ela é bem, como é que fala, bem melindrosa, né? Você tem que estar sempre atento. Para se ter ideia do cuidado, repara nessas redes. Elas são grampeadas para impedir que aves se esbanjem com as uvas. Na fase que o fruto está mudando de cor, que a gente chama fase pintor, então os passarinhos eles costumam atacar os frutos. Então a gente protege o fruto com essas redes, elas são colocadas aqui, ó, tá? Do segundo fio até o primeiro aqui, para proteger dos passarinhos, né? Então, durante todo o processo de maturação, enquanto a uva vai mudando de cor, até o dia da colheita, elas são mantidas aí. Aí um dia antes termina o dia, né? Porque os passarinhos já foram dormir, nós baixamos a rede e fazemos a colheita na madrugada. Nas 4 da manhã a gente começa a colheita. É um defensivo natural contra o sócio. Sim, sim, sim. Eles são um termômetro de que o fruto está adequado, que está bom, que está docinho.
Veja no próximo bloco: o vinho fabricado em Glaura ganha medalha em concurso nacional. O Terra de Minas volta daqui a pouquinho. Já se vão 5 anos de produção na fazenda da Elce. A primeira safra comercial foi colhida em 2024. 1,5 tonelada de uvas que viraram 930 garrafas. A maior parte de vinho tinto e a outra parcela rosé. E adivinha só se tinha qualidade. Nós submetemos o vinho para um concurso e recebemos recentemente a notícia de que ele foi premiado com uma medalha Grand Gold, né, com 92,3 pontos. E está eleito, está ranqueado aí entre os 10 melhores Syrahs do Brasil. Como é que foi receber essa notícia? Ó, pessoa duvidando que dava uva e vinho aqui em Minas Gerais, aí você consegue, na primeira safra já leva uma medalha Grand Gold. Isso nos alegra e nos motiva muito mais, né? Foi uma surpresa, submeti o vinho, depois que a gente faz as análises do vinho, todos com boa qualidade, né? Mas a gente precisa de uma validação de alguém, não sei por que isso, né? Talvez pela falta de conhecimento dentro da viticultura, de ser uma viticultura muito recente aqui dentro da nossa região. Então, isso é validar todo um trabalho que a gente tem ao longo desses 5 anos, né? De entender que a gente está no caminho certo. O Leonardo está orgulhoso de fazer parte do processo de produção do vinho premiado. A gente fica feliz, a gente fica muito feliz mesmo com a produção, que a gente está vendo que está evoluindo, com o aprendizado que a gente está aprendendo, né? O processo está sendo muito bem feito, muito bem trabalhado. Eu creio que daqui para frente, cada vez mais a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo junto e também aqui vai crescer também o vinhedo, né? Creio que vai ganhar muitos prêmios ainda. Depois de aprender tudo sobre o processo aqui na Vinicultura, é claro que a gente ia brindar e experimentar o vinho da Terra de Minas.